tudo bem com vocês? Como é que foi a prova de sexta-feira? Foi boa? Foi mais ou menos? Ou foi ruim? Mais ou menos, boa? Tá, de mais ou menos para boa, né? Para de ninguém foi ruim, certo? Tudo bem, eu já comecei a corrigir algumas provas de vocês, mas foram poucas mesmo, acho que só de uma turma até agora. Mas as notas estão muito boas, pelo menos as que eu corrigi, muita gente já fechou a prova, né, tirou 9, né? Mas também era uma prova bem simples. Eu falei para vocês que vocês não iam se arrepender de vir fazer a prova, né? Foi uma prova bem tranquila. E a ideia é que você mantenha essa pontuação. Que você continue estudando, continue se esforçando e que você continue fechando as suas provas, achando 9 e também fazendo a lista. Lembrando que a lista ela já saiu na sexta-feira, a primeira, e vocês já terminaram, certo? Muito bem, então vocês já fizeram no final de semana. Quando chegou hoje só foi para postar a lista, né? Confirmar com o seu colega, que fez a lista também, se as respostas estão batendo, tudo certo, aí você vai postar a lista ainda hoje, é isso mesmo. Lembrando, gente, quem perdeu a prova de sexta-feira, você já pode dar entrada com requerimento de segunda chamada. Como é que você vai fazer isso? Você vai entrar no Moodle, e assim que você entrar no Moodle, já vai estar lá na primeira página, logo embaixo, assim, requerimento de segunda chamada. Você vai clicar, você vai preencher o formulário e você vai anexar um documento. Então, por exemplo, eu não pude vir porque eu estava doente. Então, você vai explicar no formulário e vai anexar um atestado médico. E assim por diante. Eu estava trabalhando. Aí você vai colocar um documento que mostra que você estava trabalhando naquele horário. Mas faça logo isso, né? Não deixe para depois, porque esse requerimento ele tem um prazo. Então, se possível, hoje mesmo, você que perdeu a prova, você já pode ir lá e preencher esse requerimento. Bom, então é isso. Outra coisa, gente. Eu tinha comentado com vocês que hoje seria uma apresentação da SBPC. Na verdade, vai ser na quarta-feira agora, tá bom? Então, quarta-feira, nós vamos ter a apresentação sobre a SBPC, para você entender mais um pouco sobre esse evento, até porque a nossa terceira avaliação ela está diretamente ligada com esse evento. Então, quarta-feira a gente vai ter aula, vai ter conteúdo, mas também vai ter essa apresentação. Então, por favor, não falte. Lembre-se que a terceira avaliação ela está totalmente a ver com esse evento da SBPC. Bom, então é isso. Então, hoje nós vamos ter aula normal do início ao fim. Então, a gente vai continuar o nosso conteúdo. Na aula passada, a gente continuou desenhando no R3, porque desde a primeira aula, nós estudamos os espaços Rn com foco principal no R3, porque você já viu que em cálculo 2, você vai calcular limite, derivada, integral, só que agora em gráficos tridimensionais. Então, a gente está caminhando aos poucos, e esses primeiros passos que a gente está dando é desenhando elementos, ou seja, objetos desse R3. Por exemplo, na primeira aula, você aprendeu a marcar pontos no R3. Além de pontos, você também aprendeu a fazer segmentos de reta no R3. Tanto que na sua prova, na verdade, né, se você for reparar, o que foi cobrado só foi isso. Você marcar pontos no R3, fazer os segmentos de reta para formar o triângulo e depois calcular a distância entre dois pontos. No caso, seria a distância da hipotenusa do meu triângulo. Só foi isso, né? Na quarta-feira passada, você aprendeu também a como lidar com curvas e superfícies no R3. Então, curvas espaciais e superfícies que são gráficos de equações. A partir de hoje, nós vamos estudar um novo objeto. E o nosso objeto vão ser vetores. Então, a partir de hoje, você vai estudar vetores, principalmente no R3. Até porque você já estudou vetores no R2, lá no ensino médio. Você tem uma parte lá da matemática que você estuda vetores, não só em matemática, mas também em física. Então, hoje eu vou relembrar muitas coisas que você já viu, mas também vou misturar com assunto novo. Então, preste muita atenção. Para aqueles que ainda não viram, né, você vai aprender desde o início. Para aqueles que já viram, é bom relembrar. Então, vou começar aqui no quadro. Vou aqui para o primeiro quadro logo, onde nós vamos falar sobre vetores. E para eu falar de vetores, primeiro eu vou falar sobre segmento de reta orientado. Bom, aqui no cálculo 2, aqui no projeto Newton,
Toda vez que eu me referir a vetor, esse termo vetor vai estar muito ligado com o segmento de reta orientado. Então, primeiro eu preciso dizer para vocês o que é um segmento de reta orientado. Para você entender isso daqui, que é muito simples, você faz uma reta. Então, digamos que eu tenho aqui uma reta é infinita, então está crescendo para lá infinitamente. Nessa reta, que eu vou chamar de minha reta suporte, porque é nela que eu vou desenhar as coisas, eu vou marcar 2 pontos. Então, bora dizer que bem aqui é o ponto A e bem aqui é o ponto B. Então, nesta reta, eu marquei 2 pontos. Eu vou fazer, então, um segmento de reta, ou seja, eu vou unir o ponto A com o ponto B, e com essa união, quando eu unir esses 2 pontos aqui, o que eu vou estar desenhando, na verdade, é um pedaço dessa reta. Então, por isso, isso daqui se chama um segmento de reta. Só que, a partir do momento que eu tenho um segmento de reta, se eu quiser, eu posso dar uma orientação para ele. O que é dar uma orientação? Ora, todo segmento de reta, ele tem 2 pontos, que são as extremidades dele. Nesse caso, definir uma orientação é definir quem é o ponto inicial e quem é o ponto final. Claro que aqui eu tenho 2 possibilidades. Primeira possibilidade, o meu ponto A é o ponto inicial e o meu ponto B é o ponto final. Isso significa que você estaria caminhando de A para B, como se você estivesse subindo aqui essa rampa. Outra possibilidade é você orientar de B para A. Ou seja, você está dizendo que você começou em B e terminou em A. É como se você estivesse descendo aqui essa reta, descendo aqui essa rampa. Não importa de qual forma você vai orientar. O importante é você orientar de alguma forma. Então, vamos dizer que aqui eu quero começar em A e terminar em B. Então, quero que o A seja o ponto inicial e o B seja o ponto final. Como é que eu represento isso, sem precisar falar para vocês? Nesse caso, eu posso só colocar uma seta. Então, no caso, posso bem aqui, no ponto B, eu faço uma seta. Quando eu digo isso, quando eu desenho isso daqui, eu estou dizendo que a minha orientação é de A para B. Eu estou indo de A para B. Eu estou subindo nessa minha reta. E para representar este segmento de reta orientado, eu posso simplesmente escrever A, B e uma setinha. Então, toda vez que você vê isso daqui, eu estou me referindo a um segmento de reta orientado. Como é que está a orientação? Eu inicio no ponto A e termino no ponto B. Então, até aqui nenhuma novidade. Agora, todo segmento de reta orientado, ele tem 3 características principais. Eu vou colocar aqui, mas imagino que vocês já saibam que características são essas. Quais são as características? Me digam aí. São 3. A primeira, direção. Todo segmento de reta orientado, ele tem uma direção. O que seria a direção do seu segmento? Direção, você pode imaginar como se fosse a inclinação da sua reta suporte. Tá? Então, lembrando, todo segmento de reta tem uma reta suporte, a inclinação dela seria a direção desse segmento. Então, normalmente, quando a gente pergunta de direção, ou você fala direção horizontal, quando a sua reta está totalmente deitada, ou você pode falar direção vertical, quando ela está em pé, ou, muitas vezes, a direção ela é inclinada, como é o caso aqui. Nesse caso aqui, que a gente fala, a direção é 30 graus com o eixo horizontal. Você poderia falar assim. Então, descrever a direção de um segmento de reta é descrever a inclinação dessa reta suporte. Então, todo segmento de reta orientado, ele tem uma direção. Da feita que você disse qual é a sua direção, você tem o segundo elemento. Qual é esse elemento? É o sentido. Então, da feita que você definiu uma direção, agora faz sentido você dizer qual é o sentido. O que seria o sentido? É justamente qual é o ponto inicial, qual é o ponto final. Então, nesse caso aqui, o sentido é de A para B. Então, isso aqui é dar um sentido. Se fosse uma reta totalmente horizontal, o sentido poderia ser da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda. Se fosse uma reta vertical, qual seria o sentido? De baixo para cima, ou de cima para baixo. Então, todo segmento de reta orientado,
ele também tem um sentido. E, por último, qual é a terceira característica de um segmento de reto orientado? Qual é? Qual é? Qual é, gente? Estão falando baixo, não estou ouvindo. O que todo segmento de reto orientado tem? Ele tem direção, sentido e... Não estou ouvindo. Muito bem, o colega de vocês acertou. Ele falou intensidade, é isso mesmo. Todo segmento de reto orientado, ele tem direção, sentido, intensidade. Só que aqui, apesar de estar certo, a gente não vai usar o termo intensidade. Porque intensidade, normalmente você usa na física, ele tem um sentido físico por trás. Inclusive, vai ter uma questão que a gente vai falar sobre intensidade mesmo. Mas aqui, de forma mais geral, eu vou chamar essa terceira característica de norma. Então, todo segmento de reto orientado vai ter direção, sentido e norma, que é a mesma coisa que intensidade, que o colega de vocês já respondeu. Na prática mesmo, norma nada mais é do que o comprimento, ou seja, o tamanho. Então, por exemplo, se eu te perguntasse qual é a norma desse segmento de reto orientado, sabe o que você ia fazer? Você ia pegar uma régua ou uma trena e você ia colocar a régua bem aqui, ó. Aí você ia ver quanto é que dava na régua. Ah, dava 20 centímetros. Então, a norma desse segmento de reto orientado é 20 centímetros. Tudo bem? Então, norma é tamanho. Então, toda vez que eu perguntar qual é a norma de um vetor, eu quero saber qual é o tamanho do vetor, qual é o comprimento desse vetor. Mas, a gente vai estar sempre chamando de norma. Agora que você entendeu quais são as três características de um segmento de reto orientado, faz sentido eu te dar uma outra definição. A gente vai falar um pouquinho agora sobre equipolência. Tá? Equipolência. É um nome meio diferente, mas ele é bem simples de entender também. Então, agora que você já sabe as três características, vamos falar aqui de equipolência. Então, vamos lá. Digamos que eu tenho aqui ponto A, bem aqui eu tenho ponto B, vou fazer um segmento de reto orientado. Note que eu não preciso toda hora fazer a minha reta suporte, né? Às vezes eu posso colocar só o segmento mesmo. Bem aqui embaixo, eu já vou fazer um outro segmento de reto orientado. Vamos dizer que aqui é C, aqui é D. Então, aqui eu já faço um outro segmento de reto orientado. Então, note que aqui eu desenhei para vocês dois segmentos de reto orientado. Eu pergunto para vocês, esses dois segmentos, eles estão na mesma direção? Sim ou não? Sim, eles estão. Como é que eu sei isso? Ora, se eu fosse comparar os dois aqui, esses dois segmentos, eles são paralelos. Quer dizer que a reta suporte deles, por mais que não seja a mesma reta suporte, mas são retas suporte paralelas. Então, se eles são paralelos, eu posso dizer que eles têm a mesma direção. Se eles têm a mesma direção, faz sentido eu perguntar se eles têm o mesmo sentido. Né? Porque não adianta. Por exemplo, imagina que você tem um segmento vertical e um segmento horizontal. Aí eu pergunto para você, esses dois têm o mesmo sentido? Né? Não tem como. Como é que você vai dizer que tem o mesmo sentido se um está na direção vertical ou está na direção horizontal? Não tem como. Agora, quando dois estão na mesma direção, agora sim, eu posso perguntar, eles têm o mesmo sentido? Nesse caso, a resposta aqui é sim ou não? Sim também, eles têm o mesmo sentido. Por último, eu vou perguntar para vocês se eles têm a mesma norma. Eles têm a mesma norma, sim ou não? Sim também, porque eles têm o mesmo tamanho. Então, esses dois segmentos de reta aqui orientados, eles têm a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma norma, que é o mesmo comprimento. Eles têm as três características básicas exatamente iguais. Nesse caso, eu posso dizer, então, ó, que o segmento AB é igual a CD? O que vocês acham? Olha, em certo sentido, sim. Em certo sentido, sim. Porém, a rigor, nós vamos evitar esse negócio de igualdade. Porque se você reparar, na geometria, muitas vezes você não usa o termo igualdade. Tanto que quando você tem, por exemplo, você tem dois triângulos aqui,
Tem dois triângulos, eles têm os mesmos lados, mesmo tudo, mesma posição dos vértices, mesmo tudo. Mas você diz que os triângulos são iguais? Não, se você reparar, você diz que eles são o quê? Congruentes, né? Você dá uma ideia de congruência nesse caso. Então, por que a gente não diz que eles são iguais, se eles têm exatamente as mesmas características? É porque, a rigor, não é exatamente o mesmo triângulo, como se fosse, não é a mesma pessoa. Né? Pode ser duas pessoas que têm as mesmas características, mas ainda assim, filosoficamente falando, não é a mesma pessoa. Então, a gente evita o termo igualdade, a gente fala de congruência. Aqui é a mesma coisa. Esses dois, eles têm as mesmas características? Sim. Mas eles são iguais? Em certo sentido, sim. Mas a gente não vai usar o termo igualdade. A gente vai usar o termo equipolência. Então, a gente não vai usar o termo igualdade. A gente vai usar esse tio aqui. Então, eu estou dizendo que esses dois segmentos, eles são equipolentes. Ah, professor, mas na prática eles são iguais. Não, tudo bem. Mas estou usando um pouquinho de rigor matemático aqui, tá? Porque, filosoficamente, é como se fossem objetos de essências diferentes, né? Essência não. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer aqui. Mas nós vamos usar aqui o termo equipolente. Por que eu estou falando disso, gente? Porque, veja bem, agora que você já sabe o que é essa equipolência, que apesar de ser uma palavra meio diferente, mas ela é bem fácil de entender, então agora eu digo para vocês, será que só existe esse segmento aqui, CD, que é equipolente a esse segmento aqui, AB? Será que só existe ele? Sim ou não? Não. Eu poderia desenhar aqui um outro segmento que fosse equipolente a esse daqui? Poderia. Eu poderia desenhar quantos segmentos que são equipolentes a esse daqui? Infinitos. Então, na verdade, eu tenho infinitos segmentos de reta orientados que sejam equipolentes a esse segmento aqui, AB. Então, a próxima pergunta é a seguinte, olha, se esse segmento aqui é equipolente a esse, então eu posso, se eu quiser, ao invés de trabalhar com esse segmento aqui, trabalhar com esse? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, porque ele preserva as mesmas características. E se eu quiser, não quero usar nem esse, eu quero usar um outro segmento aqui, ó, para cá, vou chamar de EF. Poderia usar esse segmento ao invés de usar esses dois aqui? Poderia, desde que eu estivesse preservando a mesma direção, sentido e norma, ou seja, as mesmas características. Então, perceba que até aqui eu só falei o termo vetor no título. Depois que eu falei no título, eu só falei de segmento de reta orientado. Porque eu ainda não defini o que é um vetor. Então, agora eu vou definir. O que é um vetor? Ele é um segmento de reta orientado? Não é somente isso. Um vetor, ele é um conjunto de todos os segmentos equipolentes a um certo segmento. Então, por exemplo, se eu digo, eu quero o vetor desse daqui. Quando eu digo que eu quero o vetor dele, eu estou me referindo não somente a ele, mas a todo mundo que é equipolente a ele. Entenderam essa diferença? Então, quando eu digo que eu estou falando de vetor, eu estou falando de uma classe de equipolência. Professor, o senhor só está falando difícil, mas e daí? O que isso vai me ajudar? Isso vai te ajudar muito. Sabe por que vai te ajudar? Porque se eu estou trabalhando com um vetor, eu não preciso colocar o vetor sempre na mesma posição. Eu posso trocar a posição do vetor no meu espaço. Então, por exemplo, se eu quiser, poderia ser melhor para mim que esse segmento tivesse aqui, ao invés de estar aqui. Mas se eu estou falando de vetor, eu posso trocar esse segmento por esse. Eu ainda estou com o mesmo vetor, já que o vetor são todos esses segmentos que são equipolentes, né, ao nosso segmento inicial. Então, vetor para a gente vai ser essa classe de equipolência, vai ser todos esses infinitos representantes, digamos assim. Ou melhor, vai ser todos esses que são equipolentes a um vetor aqui que a gente escolheu, a um segmento que a gente escolheu. Toda vez que a gente falar de vetor, a gente vai usar uma letrinha. Ao invés de usar assim, ó, A, B, C, D, que assim representa o ponto inicial e o ponto final, ao invés disso, eu vou usar uma letra. Então, toda vez que eu estiver falando de vetor, posso usar uma letra minúscula com uma seta. Aí pode ser U, pode ser V, pode ser A, B, C, tanto faz. Mas aqui no nosso curso, toda vez que eu falar vetor, eu vou me referir a vetor como se fosse aqui uma letrinha minúscula com uma seta em cima. Pois bem, agora que vocês sabem disso, ó,
Você pode perguntar assim, professor, mas tanto faz, né? Por exemplo, assim, por que que eu ia querer mudar a posição de um segmento de reto orientado? Não pode deixar ele aqui? Porque parece que eu só mudaria assim, sem motivo algum, só porque eu queria que ele ficasse aqui. Não, mas na verdade, gente, depende do seu contexto, onde você está o seu vetor, talvez seja muito útil que você mude a posição dele. Por exemplo, digamos que você está no plano cartesiano, e eu sei que lá no ensino médio, quando você estudava isso daqui, você estudava no plano cartesiano, era lá que você fazia. Então, por exemplo, digamos que você está aqui com o plano cartesiano, então você tem o eixo X, você tem aqui o eixo Y. Deixa eu fazer aqui de novo. Você tem o eixo X e tem o eixo Y. Aí, digamos que você tem um vetor saindo desse ponto A e vai colocar até aqui, até o ponto B. Tá? Então, você tem... Vamos dizer que a gente tem um vetor aqui, ó, que sai do ponto A e vai até o ponto B. Até aqui nenhuma novidade. O professor deu a mesma coisa, se eu colocar dentro de um plano cartesiano ou não, como você estava fazendo antes. Não, na verdade, aqui vai fazer muita diferença. Sabe por quê? Porque quando a gente considera vetores no plano cartesiano, você consegue localizar facilmente quem é o ponto inicial e quem é o ponto final. Então, por exemplo, vamos dar nomes aqui, né? Vamos dizer, ó, que esse meu ponto A, ele tem uma coordenada em X. Aí tá, bora dizer que é coordenada 1. E também tem uma coordenada em Y. Vamos dizer que é coordenada 1 também. O meu ponto B também tem uma coordenada em X. Vamos dizer que é 1, 2, 3, 4. Também tem em Y. Vamos dizer que a coordenada B em Y é 2. Então, olha só que interessante. Você conseguiu dizer qual é a posição do seu ponto inicial e qual é a posição do seu ponto final. Então, está aqui. Se eu quiser, eu poderia trocar esse vetor de lugar? A resposta é sim, porque como eu falei para vocês, vamos chamar esse vetor aqui de U. Como eu estou falando do vetor, então estou falando de todo mundo que é equivalente a ele. Então, se eu quiser, eu posso pegar esse vetor e jogar aqui, ó, no quarto quadrante. Se eu quiser, eu poderia jogar ele para cá, para o terceiro quadrante. Ou, se eu quiser, eu poderia jogar ele para cá, para o segundo quadrante. Eu poderia posicioná-lo onde eu quisesse. Se eu desse para vocês essa oportunidade de reposicionar esse meu vetor aqui, onde vocês colocariam ele? Muito bem, né? Então, a maioria aqui já falou, eu colocaria esse vetor saindo da origem. Por quê? Porque que é interessante para mim que esse vetor aqui, eu tirasse ele daqui e colocasse ele bem aqui, ó, saindo da origem. Na verdade, isso vai ser importante porque isso vai simplificar muitos cálculos. Mas, por enquanto, vamos fazer isso, né? Que eu só falei. Eu quero tirar ele daqui e colocar na origem, saindo da origem. Ou seja, eu vou pegar esse meu ponto A, eu vou pegar o ponto A e vou posicionar ele aqui na origem, ó. Então, agora, o meu novo ponto inicial é esse daqui. Quais são as coordenadas da origem? 0, 0. Então, agora, o meu ponto inicial vai ser esse daqui. Só que note, a gente tem um desafio aqui. A pergunta agora é, beleza, mas onde é que eu vou colocar o ponto final? Eu posso colocar ele em qualquer lugar? Não, porque eu não posso alterar a direção, nem o sentido, nem o comprimento do meu vetor. Não posso alterar isso. Então, como é que eu sei onde é que eu ia colocar aqui, ó, por exemplo, o meu ponto final? Um raciocínio que eu poderia usar é olhar a distância horizontal e a distância vertical. Por exemplo, do ponto A para o ponto B. Qual é a distância horizontal entre eles? É 3. Como é que eu descubro isso? Eu faço 4, que é a coordenada x de B, menos 1, que é a coordenada x de A. Certo? Quando eu faço isso, eu descubro que a distância horizontal aqui é 3. Então, eu venho bem aqui e marco na coordenada 3, aqui no x. E qual é a distância vertical de A para B? Qual é a distância vertical entre eles? Ou seja, daqui para cá, quanto eu tenho? Uma unidade. Por quê?
Porque aqui, ó, a minha posição de B em Y é 2, de A é 1. 2 menos 1 é 1. Então, a minha distância vertical é 1. Então, eu ia marcar 1 aqui em Y. Então, o meu novo ponto seria 3 em X, 1 em Y. Ia dar bem aqui, ó. Ia dar esse ponto aqui. Agora, com esse ponto, já tenho o meu vetor? Ainda não. Tem que agora desenhar o vetor, saindo da origem e chegando nesse ponto. Então, eu venho e faço aqui o meu vetor. Esse vetor aqui, ele tem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo tamanho do meu vetor inicial. Então, esse daqui ainda é o meu vetor U. Vocês entenderam o que a gente fez aqui? Então, assim, implicitamente, sabe como foi que a gente descobriu para tirar esse vetor e colocar ele bem aqui? Implicitamente, o que a gente fez foi isso aqui, ó. Eu estou vendo que o meu vetor U, ele é equipolente, ele é o representante, a classe de equipolência desse segmento de reto orientado, que sai do ponto A e vai até o ponto B. Como foi que eu descobri a posição final dele aqui? O que a gente fez na prática foi pegar as coordenadas do ponto B e subtrair das coordenadas do ponto A. Foi isso que a gente fez. Porque quem são as coordenadas do ponto B? São as coordenadas 4 e 2. Quem são as coordenadas do ponto A? Eram as coordenadas 1 e 1. E quando a gente diminui esses dois pontos aqui, vai ficar 4 menos 1, que é 3, 2 menos 1, que é 1. Não foi justamente esse ponto aqui, que foi o ponto final do meu vetor U? Então, foi assim que eu descobri qual seria o meu ponto final. Agora, gente, por que é interessante eu sempre posicionar o meu vetor como saindo da origem? Por vários motivos que simplificam a nossa conta. Mas o primeiro motivo que eu quero falar para vocês é que se o seu vetor ele sai sempre da origem, você consegue representar um vetor a partir de um único ponto. Por exemplo, eu poderia chegar com vocês e dizer assim, olha, gente, o nosso vetor U é esse vetor aqui, ó. É o vetor 3, 1. Aí você ia dizer, nossa, mas eu não entendi. O professor disse que o vetor é igual a um ponto, esse ponto 3, 1, e não é isso que eu estou falando. Quando eu escrevo isso daqui, o que eu estou dizendo para vocês é que esse vetor U, ele está saindo da origem e terminando nesse ponto aqui 3, 1. É isso que eu estou dizendo. Então, toda vez que eu representar um vetor dessa forma aqui, como se fosse um único ponto, eu estou implicitamente falando que o vetor está saindo da origem e chegando nesse ponto que eu coloquei. Tudo bem? Quando eu não quiser representar que ele está saindo da origem, aí eu vou ter que dizer qual é o ponto inicial, qual é o ponto final. Que nem aqui, ó. Eu poderia escrever esse mesmo vetor assim, como sendo esse ponto menos esse ponto. Aí, o que eu estou dizendo aqui? Que ele está saindo desse ponto A e chegando no ponto B. Só que perceba que essa notação aqui ficou mais, digamos, mais cheia, né? Essa daqui ficou uma notação assim mais limpa, mais simples. Então, é muito melhor para a gente representar vetores como sendo a mesma, digamos, notação de um ponto. Toda vez que eu fizer isso, eu estou querendo dizer que esse vetor aqui, ele sai da origem e chega nesse ponto. Então, toda vez que eu te der um vetor, o nosso representante oficial dele vai ser aquele vetor que sai da origem e chega em um ponto, mas que preserva a mesma direção, mesmo sentido e a mesma norma. Toda vez que eu te der isso daqui, vetor igual a um ponto, eu quero dizer que esse vetor sai da origem e chega justamente nesse ponto. Para não confundir as notações, porque você pode me perguntar assim, professor, mas e se o senhor não desse esse U aqui, ó? Se o senhor dissesse isso aqui? Se eu só dar isso daqui? Como é que eu ia interpretar se isso aqui é um ponto ou se isso aqui é um vetor que sai da origem e chega nesse ponto? Aí você fez uma boa pergunta. Ou o contexto vai te dizer isso, ou, para não confundir a gente, algumas vezes aqui na sala de aula, ao invés de eu usar essa notação, para vetor, eu vou usar essa daqui, ó. Tá? Então, eu vou usar esse símbolo aqui para representar um vetor. Toda vez que você vê isso daqui, eu estou me referindo a um vetor. No caso, um vetor que sai da origem
e chega nesse ponto. Diga. Tá, vamos lá. Você pode vir aqui no microfone, por favor? O Jorge vai fazer uma pergunta. E eu já até sei qual é a sua pergunta. Mas diga lá, Jorge, diga seu nome, o seu curso e a pergunta. Meu nome é Jorge, faço engenharia elétrica. E só assistindo umas aulas que o senhor deu ano passado, o senhor disse que ia trazer o nome desse simbologia. Sim. Aí na continuação da aula, acho que eu não vi o senhor falando, eu não lembro. Acho que eu pulei essa parte, não sei. Aí só saber logo o nome. Tá, muito bem, Jorge. Você fez uma boa pergunta, né? E que realmente me fizeram semestre passado. Normalmente, o aluno tem essa dúvida. Qual é o nome desse símbolo aqui? E assim, gente, eu falo uma coisa para vocês. Eu estou tão acostumado a usar esse símbolo, na matemática a gente usa muito ele para outras coisas também, que eu esqueço o nome dele. E, de fato, semestre passado me perguntaram. E eu trouxe na aula seguinte. Só que o que acontece? Eu respondi, o tempo passou e eu esqueci de novo. Então, na próxima aula, Jorge, eu te digo exatamente. Mas eu lembro que enfim, não vou chutar aqui, mas eu vou pesquisar de novo como é que é o nome dessa anotação aqui que a gente usa. Tudo bem? Aí na próxima aula eu já te digo. Mas é isso, mas fica aí então isso para eu falar. E se eu esquecer, viu, Jorge, tu me lembra, aí na outra aula, aí eu aviso de novo. Mas tá, então a gente vai usar esse símbolo aqui, essa simbologia, essa anotação, toda vez que eu estiver me referindo a vetores. Inclusive, muito obrigado pela pergunta, palmas para a pergunta do Jorge também, porque isso é uma coisa que eu não tinha que estar esquecendo, né? Até porque todo semestre me perguntam, mas mesmo assim o meu cérebro insiste em esquecer. Mas não tem problema, na próxima aula eu tento trazer aqui essa resposta. Tá, então até aqui, alguma dúvida? Tudo certo aqui para a gente? Tá, muito bem. O que a gente está fazendo aqui? Eu já defini, você já sabe o que é um vetor e você já sabe trabalhar com vetores aqui no plano cartesiano. Basta você saber ou o ponto inicial e o ponto final, ou, se eu te der só um ponto, então já subentende-se que esse ponto é o ponto final e o ponto inicial é a minha origem. Uma outra vantagem da gente considerar que o vetor ele sai da origem e chega nesse ponto, é porque isso aqui vai nos ajudar a calcular o comprimento desse vetor. Vou dar um exemplo para vocês. Vou fazer aqui do lado. Então, olha só. Digamos que você tem aqui o nosso plano XY. Digamos que você tem um vetor, você tem um ponto bem aqui. Em x é 4, em y é 3. Vamos dizer que eu tenho um vetor, que é esse vetor aqui, ó, 4 e 3. Lembrando, se eu digo que um vetor é igual a isso daqui, o que você faz? Você marca no plano cartesiano esse ponto, que é o ponto 4 e 3. Agora, aqui, você já desenhou o vetor? Ainda não. Para desenhar o vetor, você sai da origem e chega nesse ponto. Então, esse daqui é o vetor U. Muito bem. A minha pergunta que eu quero fazer para vocês agora é, tem como eu descobrir qual é a norma desse vetor? Ou seja, qual é o comprimento dele? E a resposta é sim. Vocês concordam comigo que calcular a norma de um vetor, se você sabe o ponto inicial e o ponto final, calcular a norma não é calcular a distância entre o ponto inicial e o ponto final? Por exemplo, aqui, ó, eu já poderia fazer isso. Eu tenho quem é o ponto A, eu sei quem é o ponto B. Quem seria a norma do meu vetor U? Seria a distância do ponto A até o ponto B. Aqui é a mesma coisa, né? Aqui é a mesma coisa, por exemplo, eu sei qual é o ponto inicial desse meu vetor U, que é a origem. Vou colocar aqui, ó, é a origem. E eu sei quem é o ponto final. Bora dar nome, né? A origem, vou colocar o nome de O. Aqui eu vou colocar ponto P. Então, se eu quero descobrir a norma desse vetor, basta eu calcular a distância da origem até o ponto P, ou seja, a distância entre dois pontos. Só que, como é que eu faço para calcular essa distância? Não é raiz quadrada, isso vocês já estão acostumados, né? Caiu na prova de vocês. E aí, quem são as coordenadas do meu ponto P? Em x é 4, em y é 3. Quem são as coordenadas da origem? É o 0, 0. Então, ficaria aqui 4 menos 0 ao quadrado
mais 3 menos 0 ao quadrado. Então, ó, vocês vão concordar comigo, toda vez que a origem ela aparece nessa conta aqui da distância, ela vai influenciar alguma coisa? Não, porque é 0. 4 menos 0 é 4, 3 menos 0 é 3. Então, nesse caso, ia ficar igual a raiz 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso aqui ia dar 16 mais 9, raiz de 25, que é igual a 5. Então, a distância da origem até o ponto P é igual a 5. Mas o que eu queria que você percebesse aqui é que na hora que eu fui calcular a distância entre dois pontos, como um dos pontos era a minha origem, que é o ponto 0, 0, acabou que eu pude ignorar esse ponto e usar só as coordenadas do meu vetor U. Ou seja, se você tem um vetor U que tem coordenadas x0, y0, e você quer calcular a norma desse vetor, basta você fazer raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui vai te dar a norma do vetor. Agora, qual é a simbologia para a norma que a gente vai usar aqui em cálculo 2? A simbologia para a norma vai ser essa daqui, ó. Vai ser o nosso vetor, só que entre barrinhas. Só que não só uma barrinha, mas duas barrinhas. Então, ó, isso daqui vai representar para a gente a norma do nosso vetor U. Então, a norma do vetor U, para calcular, basta você usar a raiz quadrada de cada componente aqui, ó, ao quadrado, somando. E assim você calcula a norma. Então, isso daqui é o que nós vamos chamar de norma. E pronto. Alguma pergunta até aqui, gente? Detalhe, tá, gente? Só uma observação. Eu sei que toda vez que a gente fala de vetor, lá desde o ensino médio, você está acostumado com vetor sendo esses segmentos de reto orientado. Aqui em cálculo 2 vai ser isso também. Porém, eu não posso deixar de falar para vocês que quando vocês forem fazer um curso de álgebra linear, se já não fizeram, você percebe que esse negócio de vetor, ele pode ser uma definição muito mais abrangente. Porque, na verdade, para a álgebra linear, o termo vetor ele está muito mais ligado com o espaço vetorial do que com o segmento de reto orientado. Então, por exemplo, uma matriz pode ser um vetor, uma função pode ser um vetor. Então, existe uma definição bem mais abrangente, ou melhor, bem mais geral. Só que não é a definição que a gente vai usar aqui. Para o nosso interesse, o vetor ainda vai ser esse segmento de reto, ou melhor, essa classe de equipolência de segmento de reto orientado. Bom, então é isso. Então, agora, eu já revisei aqui tudo que eu tinha para revisar de vetor. E aí vocês vão me perguntar, professor, mas o que tem de novo, né? Porque até aqui, tudo que a gente fez, eu já sabia do ensino médio. Só mudou alguns nomes, mas eu já fazia no ensino médio. Bom, lembrando, a maior novidade para a gente é trabalhar no R3. Então, eu te pergunto, como é que eu trabalho no R3 com vetores? Aí eu te pergunto, vocês acham que o raciocínio vai mudar? Não, o raciocínio é a mesma coisa. Mesma coisa. Então, tudo que a gente estava fazendo até aqui, você mesmo poderia fazer sozinho no R3. Você poderia marcar pontos no R3, depois fazer um vetor saindo da origem, chegando até esse ponto. Você já consegue até calcular a norma de um vetor que está no R3. Você já consegue fazer tudo isso. Então, não tem mistério para a gente. Mas, vamos aqui no nosso slide e vamos ver aqui um pouco mais de detalhes como seria marcar vetores agora no R3, no espaço tridimensional. Então, olha só. Primeira coisa, como é que você define, como é que você percebe que o seu vetor ele está no R3? É muito simples. Basta você olhar para quantas coordenadas ele tem. Então, por exemplo, se eu te disser que o vetor V é um vetor representado por isso daqui, ó, x, y e z, eu estou te dando um vetor com 3 coordenadas, coordenadas x, y e z. Aí eu peço para você, desenha para mim esse vetor V. O que você faria, gente? Você desenharia os 3 eixos, x, y e z, marcaria esse ponto aqui, o ponto x, y, z, que pode ser o ponto 3, 2, 1, ponto 0, 1, 2, tanto faz, vocês já fizeram isso na prova de vocês. Só que você ia se limitar só ao pontinho? Não.
Da feita que você marcou o pontinho, você ia fazer o vetor, ou seja, você ia sair da origem até chegar nesse ponto. No caso, seria algo assim, ó. Então, como a gente vai fazer para desenhar vetores no R3? A gente vai marcar o ponto P, isso aqui que ele me deu, e depois a gente vai fazer um vetor saindo da origem e chegando até esse ponto. Então, não tem nenhum mistério, né? O que a gente vai fazer. Vamos só fazer um exemplo aqui, então, para ilustrar. Vou fazer aqui no primeiro quadro. Só para dizer que a gente fez algum, pelo menos, né? Então, por exemplo, na prova de vocês, vemos que uma das questões é essa daqui. Faça um esboço desse vetor U aqui. Vamos colocar vetor 1, 4 e 2. Vamos lá, então digamos que na prova de vocês, eu falo, gente, desenhe esse vetor aqui para mim. Aí, a primeira coisa que você vai ver, olha, eu vou fazer o quê? Eu vou desenhar o plano cartesiano ou eu vou desenhar o espaço tridimensional? Você fala, bom, se o meu vetor tem 3 coordenadas, eu vou desenhar ele no espaço. Não tem nem como eu desenhar ele no plano cartesiano. Então, eu venho aqui, faço os meus 3 eixos, que vocês já estão muito acostumados. Então, você faz aqui o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. O que a gente vai fazer? A gente vai marcar esse ponto. Você vai primeiro fingir que eu só estou marcando um ponto. Eu vou marcar esse ponto. 1 em X, 4 em Y, 2 em Z. Aí eu venho aqui, vamos dizer que 1 em X está por aqui. 1 em X. Vou marcar 4 em Y. Pode dizer que aqui é 1, 2, 3, 4. Pronto, aqui é o 4. Vou unir esses 2 pontos, como você já sabe fazer. Vou ter esse meu ponto aqui. Agora eu vou para a minha coordenada Z. Nesse caso, Z é positivo. Então, você já sabe que você vai subir. Então, eu venho aqui no eixo Z e marco 2 unidades. Vamos dizer que aqui é 1, aqui é o 2. Agora, eu quero unir esse ponto e esse ponto. Mas o que eu faço? Aqui eu vou projetar verticalmente para cima. E esse daqui, o que eu faço? Eu olho para essa diagonal aqui embaixo. Olho para essa diagonal. E eu tento fazer paralelo com essa diagonal aqui. Então, eu vou puxar esse ponto mais ou menos assim. Até que eles vão se encontrar. Está aqui. Então, até aqui, nenhum mistério para a gente. A gente já estava fazendo isso desde a semana passada. Gente, isso daqui já é o nosso vetor U? Não, mas é importante dizer isso porque em muitas provas que tem para você desenhar vetores, muita gente só marca o ponto e já acha que é o vetor. Não é o vetor, isso aqui você só marcou um ponto. Agora eu vou fazer o vetor. Então, ó, esse ponto que você marcou é o ponto final do seu vetor. Quem é o ponto inicial? É a origem. Se não aparece mais nada aqui, é porque o ponto inicial é a origem. Então, você vai vir aqui da origem, ó. Aqui na origem, você... aqui é o ponto inicial, aqui é o ponto final. Então, você só vai fazer aqui a sua setinha. Então, esse daqui é o que a gente está chamando de vetor U. Vou colocar aqui, chamar de vetor U. Detalhe, outro detalhe. Tem muita gente também que na hora da prova só faz um segmento de reta. Por exemplo, só pega uma reta daqui até aqui e não faz essa seta, que é a sua orientação. Se você não fizer a seta, também não é vetor. É só um segmento de reta. Que nem vocês fizeram na prova de vocês. Vocês fizeram segmento de reta. Né? Vocês, em nenhum momento vocês pegaram lá o triângulo e orientaram um lado do triângulo. Não fizeram isso, porque não era para fazer mesmo. Agora aqui não. Aqui eu tenho um vetor. Então você sempre vai ter que fazer aqui a sua setinha. Então você tem um vetor saindo da origem e chegando até esse ponto. Alguma dúvida, gente? Então você já sabe. Qual é o dever de casa de hoje, né? Você vai chegar na sua casa e você vai desenhar um monte de vetor. Você vai colocando aqui um monte de valores e vai jogando lá. Você vai fazer 100 vetores diferentes. Você vai fazer 100 lá e vai fazendo, para você ir treinando. Aí, para a prova, você já vai estar, expert. Na aula que vem, você mesmo vai dizer, não, professor, esses seus vetores aí estão mais ou menos. Você tem que treinar mais, deixa que eu faço aí. Aí você vem aqui e desenha os vetores para mim, no quadro.
Tudo bem? Aí, ó, então você faz isso hoje já, você pode passar a noite inteira fazendo isso, não tem problema, né? Porque tinha um professor que sempre falava assim pra gente, o que você faz de meia-noite às 6 da manhã? Né? O que você faz? Porque você tem muito tempo aí, né? Então, de meia-noite às 6, se você já fazer outra coisa, você vai fazer os vetores agora, tá? Então, deixe esse período livre, você vai fazer 100 vetores como esse, e amanhã você vai comparar com o seu colega. Aí cada um mostra aí os seus 100 vetores, e aí você vai poder ver se você acertou, não acertou, errou alguma coisa em algum vetor, tá? Também, gente, outra forma de você treinar os vetores, ou pelo menos você ver que você acertou, é usando o GeoGebra. Então, vou mostrar aqui o GeoGebra para vocês, e vou mostrar como é que a gente desenha vetores no GeoGebra. Até porque eu sei que vocês gostam muito do GeoGebra, né? Então, vamos para cá. Então, tá aqui, ó. Entrei no GeoGebra. Claro que o GeoGebra ele já vem com essa folha 2D, né? Só que se eu estou com um vetor 3D, eu tenho que ir para a minha folha 3D. Então, você pode apertar bem aqui, ó, nos 3 pontinhos. Tá aqui, ó, folha 3D. Então, apertei, aqui aparece a folha. Eu quero olhar só para essa parte 3D, então vou tirar aqui. Pronto, estou aqui. Aí, digamos que eu quero o vetor que sai da origem e chega no ponto, sei lá, 2 em x, menos 1 em y e 3 em z. Pronto. Olha, se eu colocar só isso daqui, as coordenadas 2, menos 1 e 3, o que ele vai me dar, o GeoGebra? Ele vai me dar um ponto. Ele vai me dar um ponto. Ah, mas eu não quero um ponto. Eu quero que ele desenhe para mim um vetor saindo da origem e chegando nesse ponto aqui. Tá, então nesse caso, olha o que você vai fazer. Você vai escrever aqui, ó, vetor. Bem, escrevi o vetor. Vou abrir aqui o parêntese. Depois que eu abrir uma vez, eu vou abrir de novo. Tá aqui, ó, abrir de novo. Aí eu vou colocar o meu ponto. Qual é o ponto que eu escolhi? Ponto 2, menos 1 e 3. E dou Enter. Olha o que ele fez. Desenhou aqui o meu vetor. Saindo da origem e chegando nesse ponto aqui. 2, menos 1 e 3. Então é assim que você vai fazer. Se na hora que você der o comando vetor, aqui dentro você colocou só um ponto, o que o GeoGebra vai entender para você? Ele vai entender que o seu vetor está saindo da origem e chegando nesse ponto aí que você deu para ele. Que é como a gente estava fazendo aqui em sala de aula. Mas digamos que você fale assim, não, professor, eu não quero. Eu quero que o GeoGebra desenhe para mim um vetor que sai de um ponto e vai para outro, sem necessariamente ser a origem, esses pontos. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó. Você vai escrever vetor, abre aqui o parênteses, abre aqui o parênteses de novo. Aí digamos que o seu ponto final, não, melhor, o seu ponto inicial é o ponto 1, 2 e 1. Esse é o ponto inicial. Aí aqui, ó, você vai jogar para o lado, colocar uma vírgula, e agora você vai colocar o ponto final. Aí, digamos que o ponto final é, sei lá, 3 e 2. Pronto, marquei. Então, olha só como saiu esse outro vetor aqui. Ele saiu do ponto 1, 2 e 1 e foi até o ponto 3, 3 e 2. Então, é assim que você vai fazer no GeoGebra. Tá? Mas aí você pode treinar mais essa questão de sair da origem e chegando aqui no ponto final mesmo, você dando só uma coordenada. Bom, então aí você já tem dever de casa, né? Você já tem o que fazer hoje, de meia-noite às 6. Então, vamos voltar aqui para o nosso slide. Bom, gente, outra facilidade que você tem quando você trabalha com coordenadas de um vetor é achar o oposto do vetor. Você lembra o que é um oposto de um vetor? Por exemplo, se você tem um vetor U, sabe o que é o vetor menos U? Vocês lembram disso? Então, o vetor menos U é como se fosse o mesmo vetor, só que o sentido contrário. Então, se antes você ia de A para B, agora você vai de B para A. Então, esse que é o oposto de um vetor. Como é que você encontra isso quando você está em coordenadas? É muito fácil. Então, olha só. Se você tem um vetor V, esse vetor V aqui, se você fosse desenhar ele, você ia desenhar no R2 ou no R3? Esse vetor aqui, você ia desenhar ele onde? No R2, né? Por quê? Porque tem duas coordenadas. Então, você está no plano cartesiano. Quem é o oposto dele? O oposto dele, que eu vou representar por menos V, seria você trocar os sinais de x e de y. Esse que é o oposto dele. Então, se aqui eu tenho coordenada x e y, o oposto vai ser menos x menos y. Exemplo. Ó, digamos que
O nosso ponto xy é esse pontinho bem aqui, ó. Então, quem é o meu vetor V? É um vetor que sai da origem e chega nesse ponto P. E quem seria o meu vetor menos V? Seria o vetor que sai da origem e chega no ponto menos x e menos y. Então, seria esse vetor bem aqui. Gente, esses dois vetores aqui, ó, eles têm a mesma direção? O que vocês acham? Eles têm a mesma direção. Faz aqui a reta suporte, ó. Vai coincidir a reta suporte deles. Eles têm a mesma norma? Tem também, eles têm o mesmo tamanho. Se você puder usar Pitágoras aqui, você ia conseguir ver que essa hipotenusa é o mesmo comprimento dessa. Então, eles são o mesmo vetor? Não. Por que não? Porque os sentidos são diferentes. Tá? Então, não é o mesmo vetor. Um é o oposto do outro, mas não é o mesmo vetor. Porque eles podem ter a mesma direção e a mesma norma, mas eles não têm o mesmo sentido. Tá? Então, não é o mesmo vetor, mas você pode dizer que um é o oposto do outro. Bom, falando em norma, você já sabe o que é norma. Então, está aqui, ó, a gente vai representar a norma com essas duas barrinhas. E para calcular a norma de um vetor tridimensional, basta você usar essa fórmula aqui, ó, raiz quadrada de x quadrada mais y quadrado mais z quadrado. De onde vem essa fórmula mesmo? É a distância entre dois pontos, entre a origem até o ponto P, que seria esse ponto x, y, z. Vocês já perceberam que aqui em cálculo 2, todas as fórmulas, pelo menos até agora que a gente viu, elas vêm sempre da distância entre dois pontos? Então, você nem precisa decorar nada, basta você lembrar o que é a distância entre dois pontos, você sabe até demonstrar essa distância, e aí, então você pode fazer as duas primeiras provas sem decorar nada, nadinha. Só lembrando como é que faz as coisas, chegou na sua prova, você vai demonstrar tudinho, e na hora você vai usar. Assim que é bom, né? Por isso que, gente, matemática, eu não sei como vocês fizeram lá no ensino médio fundamental, mas matemática, ela é muito longe de ser uma coisa assim, de decorar. Está muito longe. Se você passou a sua matemática no ensino médio todinha decorando, então você estudou errado matemática. Tá? Ó, só para vocês terem uma ideia, no século XX, se você pesquisar, o maior matemático, digo matemático, tá? Do século XX é o Hilbert, David Hilbert. Maior matemático. Ele foi o que desenvolveu assim, a matemática em todas as áreas. Geometria, análise, tudo ele fez. Aí vocês sabem por quê que ele escolheu ser matemático? Se você for ler a biografia dele, ele escolheu ser matemático porque ele não gostava de matérias que você tinha que decorar. Aí ele pensou assim, olha, se eu não gosto de decorar, ele estudou todas as matérias, né? Português, matemática, e ele percebeu que a matemática era a matéria que ele menos tinha que decorar, mas porque a matemática ela é por induções, né? Você tem algumas proposições, você tem algumas premissas, e a partir delas, você já consegue desenvolver toda a matemática, pelo menos a atual que a gente tem. Então, foi isso que ele fez. Ele percebeu, então, para eu decorar cada vez menos, eu vou fazer matemática. Então, olha que legal. Então, a mesma coisa que eu digo para vocês. Se você estuda matemática decorando, você está estudando errado. Né? Porque a matemática é você entender as coisas, entender os argumentos, e sair demonstrando as coisas para poder você depois aplicar. Bom, então é isso. Então, vamos voltar aqui para a norma, né? Então, você já sabe como é que calcula a norma, você já entendeu, você já sabe demonstrar e tudo mais. Agora, vamos resolver aqui alguns exercícios de norma. Então, exercício 1, exercício 2. Aí o primeiro é bem básico, o segundo já tem uma aplicação. Mas vamos fazer os dois. Eu vou fazer aqui no... Vou fazer aqui no número 4, tem muito espaço ainda. Exercício 1. Você tem aqui o vetor U igual 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Então, vamos fazer esse exercício aqui. Aliás, gente, teve algumas provas que eu já olhei, né? Que teve gente que não precisou. Claro, teve gente que decorou, né? Mas se você for reparar a sua prova, a primeira prova, pouquíssima coisa você decorava. Alguns decoraram, claro, a fórmula da distância de 2 pontos, só aplicou lá a distância, não tem problema. Mas outras pessoas não decoraram mesmo, não. Elas fizeram que nem a gente fez aqui. Não sei se vocês lembram, mas quando tinha aqui no R3, achava primeiro essa hipotenusa aqui, essa diagonal, depois achava, né, aqui no plano tridimensional, aqui no espaço tridimensional. Então, teve gente que fez isso. Então, esse pessoal que fez isso, eles conseguiram fazer a prova inteira sem decorar nada. Eles só entenderam e fecharam a prova.
né? Deixando o professor dele muito feliz, né? Então eu percebi, olha, legal. Então ele meio que fez aqui a mesma demonstração que a gente fez em sala, a pessoa fez na prova. Mas também quem fez diário não tem problema nenhum. É importante você acertar a sua questão. Então vamos lá, você tem aqui um vetor. Esse vetor, gente, ele é bidimensional ou tridimensional? Ele é bidimensional porque tem duas coordenadas. E o que ele está pedindo nessa questão é a norma do vetor U. É a norma. Então venho aqui e faço a norma do meu vetor. A norma do meu vetor é a distância da origem até esse ponto. Então, já sei como é que calcular a distância de dois pontos. Eu faço raiz quadrada. Como a distância é da origem, o zero nem vai aparecer. Então, vou simplesmente pegar essa coordenada aqui, elevar ao quadrado. Depois eu vou somar com essa daqui, que é a mesma, né? E vou elevar ao quadrado. Está aqui. Gente, essa forma da norma aqui, você pode colocar no seu caderno aí. Coloque assim, escreva. Essa fórmula aqui ela é muito importante. Muito, muito. Esse conceito de norma, muito. A gente não vai usar só agora. A gente vai usar muito ainda ao longo do curso. Se eu não me engano, aqui acho que há 3 aulas, eu acho, por aí. A gente vai estudar comprimento de arco. Aí usa também a norma. Muito legal, vocês vão ver quando chegar lá. Tá, mas vamos resolver isso daqui, ó. Então, vai ficar isso aqui ao quadrado, mas isso aqui ao quadrado. Então, a norma de U vai ser igual a raiz quadrada. Bom, gente, aqui uma fração. Ficar 1 ao quadrado é 1. Raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, aqui é a mesma coisa. Então, meio mais meio, 1. Raiz de 1 é 1. Então, a norma aqui deu igual a 1. Ou seja, o comprimento desse vetor aqui é igual a 1. Toda vez, anote isso no seu caderno também, toda vez que você calcular a norma de um vetor e a resposta for 1, então a gente vai chamar esse vetor aqui de vetor unitário, tá? Vetor unitário. Então, isso daqui, ó, anote aí no seu caderno. Isso aqui é um vetor unitário. Por quê? Porque a norma é igual a 1. Tudo bem? Então, isso daqui é um vetor unitário. Gente, isso daqui, ó, vamos lá. Vetor, aqui, ó, vou fazer outra coisa aqui. Esse vetor aqui, ele é unitário? Ele é unitário, sim ou não? A resposta é não. Você vai dizer, professor, mas ele tem 1 em 1. Como é que ele não é unitário? O que é unitário? É a norma ser igual a 1. A norma desse daqui é igual a 1? Aí você vai fazer, não sei, vou calcular. Aí você, quando você faz a norma dele, ó, vai ficar raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso aqui vai dar raiz de 2. Então, ele é unitário? Não, não é, porque a norma não deu 1. A norma deu raiz de 2. Então, por isso que ele não é. Se fosse outro vetor, por exemplo, se fosse assim, ó, aqui, seria unitário? Sim. Sim, só calcular a norma vai dar 1. E se aqui fosse menos 1, seria unitário? Também seria. Por quê? Calcula a norma, vê se der 1, é unitário, acabou. Então, bem simples. Tá, vamos fazer o segundo exercício. Ó, o segundo exercício ele já tem uma aplicação física, né? A gente está falando de força. Então, ó, exercício 2, ele me dá um vetor, só que esse vetor ele é uma grandeza física, ele é uma força. Então, força, aqui, 10 em x, 10 raiz de 3 em y, aqui a unidade é em newtons. Aí olha o que ele pede aí, ele quer a intensidade da força e o ângulo que essa força ela faz com o eixo x positivo. Tá, vamos para cá. Gente, essa questão aqui, se você reparar, ela tem uma aplicação física. Só que, ainda assim, isso aqui é um vetor. É porque, na verdade, quando você vai estudar física, você percebe que existem dois tipos de grandeza. Existem grandezas vetoriais e grandezas escalares.
Grandezas vetoriais são grandezas que precisam daquelas 3 características: direção, sentido e norma. Só que lá em física a gente já não usa mais tanto a palavra norma, a gente vai usar intensidade, que foi o termo que o colega de vocês usou, ou magnitude, tá? É outro termo usado também. Então, toda vez que aparecer lá, calcule a magnitude de não sei o quê, não se assuste, ele só está pedindo a norma daquele vetor, só isso. Professor, pensei que era outra coisa. Não, ele quer a norma, só isso que ele quer. Então, está aqui, ó. Então, a gente está falando de intensidade. Agora, existem grandezas físicas que são escalares, né? Por exemplo, que não precisam falar de direção, sentido. Por exemplo, o tempo. Se eu perguntar para vocês, que horas são? Eu vou falar, professor, são 3h30. Acabou. Acabou. Vocês já me deram uma informação. Qual foi a informação que vocês me deram? Um número, um escalar. Já foi suficiente. Agora, se vocês me disserem assim, professor, tem uma força de 20 newtons. Desenha para mim essa força. Essa informação ia ser suficiente? Não. Por exemplo, se eu disser assim, olha, gente, tem uma caixa aqui, eu vou aplicar uma força nessa caixa de 50 newtons. Ela vai se mover? Teria como você saber? Não. Sabe por quê? Porque só dizer qual é a magnitude da força, a intensidade, não é o suficiente. Porque, por exemplo, se eu estou fazendo força na caixa de cima para baixo, ela não vai se movimentar. Vai ter uma força normal que vai cancelar com ela. E ela não vai andar. Agora, se a direção for horizontal, sentido daqui para lá, pode ser que ela se mova. Claro que eu preciso colocar outras características aí, mas pode ser que ela se mova. Mas perceba que só a intensidade não é suficiente para a grandeza força. Você precisa da direção, do sentido e da intensidade. Então, força é uma grandeza vetorial. Não só a força, né, mas velocidade, aceleração, enfim, você tem aí algumas grandezas vetoriais. Então tá, gente, mas vamos dizer, professor, eu nem fiz Física 1 ainda, nem fiz, então o senhor nem pode cobrar uma questão dessa aqui na prova, porque eu não fiz Física 1. Isso não é verdade. Mesmo que você não tenha feito Física 1, mas você consegue resolver uma questão dessa. Como? Você pode até não lembrar de Física 1, mas você lembra de Cálculo 2. Cálculo 2, isso aqui para a gente é o quê? É um vetor. O que você faria numa situação dessa? Desenhava esse vetor. Esse vetor aqui, gente, ele é bidimensional ou tridimensional? Bidimensional, porque ele só tem 2 coordenadas. Na hora que eu for desenhar ele aqui, eu vou fazer o plano cartesiano. Fazer aqui de novo. Então, faço aqui o eixo X, faço o eixo Y. Olha só, para eu fazer esse vetor, eu preciso marcar esse ponto aqui. 10 em X, 10 raiz de 3 em Y. Aí vamos dizer que o 10 em X está bem aqui. Esse aqui é o 10 em X. Já o 10 raiz de 3 em Y, pode dizer que ele está bem aqui. 10 raiz de 3. Aí eu vou unir aqui os pontos. Vai aparecer esse pontinho bem aqui. Esse pontinho aqui já é o meu vetor? Ainda não, né? Então tá aqui, ó. O vetor sai da origem e chega até esse ponto. Isso aqui já é o meu vetor? Ainda não, né? Isso aqui é só um segmento de reta. Tá faltando a seta aqui, ó, a minha orientação. Então, esse daqui agora eu posso dizer que é o meu vetor força. Tá. Se você tivesse lá no ensino médio, você já conseguiria resolver uma questão dessa. Por quê? O que ele quer? Ele quer a intensidade daqui do meu vetor. Eu poderia usar o quê? Teorema de Pitágoras aqui. Porque aqui eu tenho um triângulo retângulo. Ó. Um triângulo retângulo bem aqui. Quanto é a base do meu triângulo retângulo? 10. Quanto é a altura? 10 raiz de 3. Então, eu consigo fazer o teorema de Pitágoras e achar. Só que você não está mais no ensino médio. Você está em cálculo 2. Então, você, na verdade, ó, se caísse uma questão dessa, a não ser, é claro, que pedisse para você desenhar, e na maioria das vezes vai pedir, né, que eu gosto de ver quando você está desenhando, então, a não ser que pedisse para você desenhar, mas numa questão dessa, que ele não pediu, ele só quer a intensidade da força, você nem ia desenhar isso daqui. Você fala, olha, ele já me deu o vetor, ele quer a intensidade, que é a norma. Eu já não sei calcular a norma de vetor, olhando só para as coordenadas, então sairia aplicando a norma. Então, aqui, ó, norma do meu vetor F
vai ser igual a raiz quadrada, ali a primeira coordenada é 10, então 10 ao quadrado, mais aqui 10 raiz de 3 ao quadrado. Pronto, vou usar isso daqui. 10 ao quadrado é 100. Aqui, ó, vai ficar 10 ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado. Então, aqui vai ficar 100 vezes 3. Aqui é 100, aqui é 300. 100 mais 300 vai dar 400. Quanto é a raiz de 400? É 20. 20. É força agora que a gente está trabalhando, né? Então, você coloca aqui, ó, newtons. Unidade aqui da força. Então, essa aqui é a nossa resposta. Só que ele não pediu só isso, né? Ele também pediu o ângulo formado entre esse meu vetor aqui, força, e o eixo x positivo. Aí você vai dizer agora, professor, tá aí, agora o senhor vai ter que... Agora o senhor ia ter que desenhar de qualquer forma, né? Então, o senhor ia ter que usar o que eu aprendi no ensino médio. Agora eu ia ter que desenhar ainda, mas na aula que vem, a gente vai aprender, por exemplo, a resolver uma questão dessa, você poderia resolver sem desenhar. Você consegue descobrir o ângulo entre vetores sem olhar o desenho. Basta você tendo dois vetores, você acha qual é o ângulo dele. Mas, por enquanto, isso não chegou nessa aula, então agora eu vou ter que realmente apelar aqui para o triângulo retângulo. Tá bom? Então, ó, eu quero descobrir quanto é esse ângulo. Eu vou olhar para esse triângulo retângulo aqui dentro. Eu vou desenhar ele para cá. Se eu fizer aqui esse triângulo retângulo, eu vou repetir ele. Eu já sei que a base do meu triângulo é 10. A altura do meu triângulo é 10 raiz de 3. E a hipotenusa eu descobri que é 20. E eu quero descobrir quanto é esse ângulo aqui. Eu tenho um triângulo retângulo, então eu posso fazer cosseno, seno, tangente, tanto faz. Vou fazer o cosseno. Então, aqui, ó, ou melhor, fazer tangente. Então, ó, tangente de θ. Quem é a tangente? Cateto oposto. 10 raiz de 3 sobre cateto adjacente, que é 10. Simplifico, 10 com 10, vai dar raiz de 3. Ó, qual é o ângulo, isso do primeiro quadrante, né? Cuja tangente é raiz de 3? Qual é? 60 graus. Mas vocês não vão falar 60 graus. Vocês vão falar o quê? Em radiano. Quanto é em radiano? Muito bem, mas que bom que... Ó, o pessoal está falando, a pessoa tem que fazer aquela regra de 3. Que bom que vocês não decoraram. Realmente, a regra de 3, é isso mesmo. Fazendo a regra de 3, vai dar em radiano π sobre 3 radiano. Tá? Então, aqui, ó, o θ vai ser π sobre 3 radiano. Que é 60... Normalmente o pessoal me pergunta, professor, na prova, se eu colocar em graus, o senhor vai descontar? Não, gente, não vou descontar. Porque é a mesma, tudo bem, π sobre 3 também é 60 graus, você vai poder colocar 60 graus. Agora, detalhe, tá, gente? O que você não pode, digamos que na prova, caiu lá, a questão era assim, calcule o ângulo θ. Aí chegou bem aqui, aí você falou assim, olha, θ é igual ao arco tangente de raiz de 3. Está errado? Não, não está errado, né? Mas o problema é que o arco tangente de raiz de 3 é um ângulo notável. Então, nesse caso, você tem que me dizer quem é o ângulo, tá? A não ser que eu colocasse lá na prova de vocês um ângulo que não fosse notável, aí você poderia deixar a resposta assim, arco tangente de alguma coisa, arco assim de alguma coisa. Mas se o ângulo dá para identificar qual é, aí você coloca. Tá bom? Combinado assim? Então, tá aqui, resolvemos essa questão. Vamos para o nosso próximo tópico. A gente tem meia hora, mas meia hora é o suficiente, dá para fazer muita coisa aqui em meia hora. Vamos falar um pouquinho, gente, agora de operações com vetores, que muita coisa que eu vou falar agora também você já sabe. Bom, vou fazer um pouquinho aqui no quadro, depois a gente vai aqui para o slide, até porque eu quero fazer uma observação aqui com vocês. Mas a primeira operação que a gente tem de vetores é a operação soma. Então, isso aqui vai ser só uma observação. Bora aqui para o quadro. Gente, vocês lembram da nossa primeira aula,
quando a gente estava definindo os espaços Rn, e teve um tópico que a gente começou a falar sobre operações nesses espaços, e eu disse para vocês que tem duas operações principais que ocorrem em todo espaço. Quais são as operações? Muito bem. Então, é a adição e a multiplicação por escalar. Toda vez que a gente for falar de operações, agora é com vetores, mas a ideia é a mesma. A gente vai falar de adição ou multiplicação por escalar. Então, como é que você soma dois vetores? Lá no ensino médio, você já aprendeu. Você tem dois meios tradicionais para somar vetores. O primeiro é esse daqui, ó. Digamos que você tem um vetor U e aqui você tem um vetor V. Aí você quer somar esses vetores. O que, que você pode fazer? Você pode pegar o vetor U, trazer para cá. Está aqui o vetor U. Aí, onde o vetor U termina, você coloca o vetor V. Então, está aqui. Ó. Você só repete o vetor V, coloca ele aqui, o início dele, onde o vetor U termina. Acabou aqui o ponto inicial. Você tem o ponto final, ponto inicial, ponto final. Unindo esses dois, esse vetor aqui é o vetor U mais V. Claro que a gente não vai ficar fazendo conta com isso, até porque isso é uma coisa que você já sabe. Eu só quero relembrar. Só que tem outro modo também de resolver isso daqui, fazer soma de vetores, que é pela regra do paralelogramo. Tá? Eu queria dar um destaque para ela, porque eu vou usar ela na aula que vem. Então, outra forma de você somar, eu vou unir o ponto inicial do U com o ponto inicial do V. Vai ficar assim. Aqui eu tenho meu vetor U, aí aqui eu vou colocar o início do meu vetor V. Aí o que a gente vai fazer depois disso aqui? Eu vou projetar o meu vetor U aqui, ó, como se ele estivesse aqui. E eu vou projetar o meu vetor V aqui. Quando eu faço isso, eu formo um paralelogramo. Então, agora, ó, eu posso pegar desse ponto até esse daqui, formando a minha diagonal. Aqui eu vou fazer bem fraquinho, porque eu vou apagar. Mas quando eu faço isso aqui, ó, essa diagonal aqui é também o meu vetor U mais V. Isso aqui você já lembra. Você lembra disso aqui, né? Tá, eu vou apagar isso daqui. Porque agora eu estou interessado em outra coisa. Ó, você já sabe que essa diagonal aqui maior seria o vetor U mais V. Aí eu te pergunto, e qual seria essa diagonal aqui, ó? Daqui para cá. Essa diagonal bem aqui. Ela tem alguma relação com U e com V? O que vocês acham? Que vetor é esse daqui, relacionando com U e com V? Ó, essa linha bem aqui, ela não é uma projeção do meu vetor U? Não é como se o vetor U estivesse bem aqui? Então, é como se o vetor U estivesse bem aqui. O meu vetor V está assim, né? Quem seria o meu vetor menos V? É como se fosse esse vetor, só que com sentido contrário. Então, por exemplo, meu vetor menos V seria isso daqui, ó. Seria igual a esse, só que sentido contrário. Menos V. Então, olha só. Essa linha bem aqui, ela pode representar o meu vetor U. Essa linha bem aqui, ela representa o meu vetor menos V. Pode representar, né? Por essa seta. Então, ó, note que essa diagonal menor, pelo menos do modo como eu desenhei ela aqui, é como se fosse a soma de U com menos V. Então, essa linha aqui verde, na verdade, é o vetor U menos V. Entenderam, gente? Claro, eu também poderia fazer V menos U. Ia ser quase a mesma coisa, só que sentido contrário. Mas aqui eu fiz U menos V. Tá? Então, isso daqui é um detalhe importante. Isso aqui é só uma observação, mas que a gente vai usar ela futuramente. Só lembrando, quando eu faço dois vetores, essa diagonal pode ser U menos V. Tá, então agora sim, vamos para o nosso slide. Eu só vou relembrar algumas coisinhas com vocês. Bom, primeiro, somar vetores, né? É o que eu já comentei aqui no quadro com vocês, você já sabe somar. Aqui você pode usar a regra do paralelogramo. O mais importante para a gente aqui na soma de vetores é quando você tem os vetores em coordenadas. Então, por exemplo, aqui, ó. Se eu tenho dois vetores, e não importa se eles têm 2 dimensões, 3 dimensões, 4 dimensões, não importa. E você quer somar os vetores, olha como é muito mais fácil quando você tem as coordenadas.
Basta você somar em cada coordenada. Que era uma coisa que a gente já fazia antes lá, quando você tinha dois elementos do Rn, você somava em cada coordenada. Aqui em vetores também, você vai somar em cada coordenada e vai dar certo. Tem até uma demonstração disso lá no material de vocês. Mas se você tem dois vetores, as coordenadas, e você quer a soma, você pode simplesmente somar em cada coordenada que você vai ter o seu vetor soma nessa situação. Bom, outra operação, como eu já falei, é a multiplicação por escalar. Então, digamos que você tem um vetor, aqui, ó, x, y, z, e eu quero multiplicar esse vetor por um escalar alfa. O que seria pegar o alfa e multiplicar com v? Seria você pegar esse escalar e multiplicar em cada coordenada, que também é a mesma coisa que a gente já fazia, né? O que é bom para a gente. Quanto mais a gente entender, menos ter que decorar, melhor para a gente. O que isso significa é que se você tem um vetor que tem, sei lá, 3 de norma, 3 de comprimento, aí você pega esse vetor e multiplica por 2, pelo escalar 2, o que você está fazendo com o tamanho dele? Você vai dobrar o vetor. Então, se o seu vetor tinha um tamanho lá x, quando você multiplica por 2, o novo tamanho dele é 2x. Mas na prática ali, multiplicar por escalar, você está multiplicando em cada coordenada. Tá. Até aqui, nenhuma novidade dessa parte, porém eu queria entrar aqui uma definição com vocês, que é a definição de versor. Então, o que vai ser um versor para a gente? Versor, na verdade, vai ser um vetor unitário. Então, vamos lá. Todo versor é um vetor unitário. Todo versor é um vetor unitário. Então, se você tem um vetor e você gostaria de trabalhar com um vetor que tivesse a mesma direção, o mesmo sentido, mas a norma igual a 1, ou seja, um vetor unitário, você está se referindo ao versor desse vetor. Vou fazer aqui no quadro para vocês. Rapidamente. Deixa eu aqui. Então, olha só, gente. Por alguns motivos, né, tem vezes que você está com um vetor, esse vetor ele pode ser uma grandeza física, mas que, na verdade, você não precisa usar necessariamente ele. Basta para você ter um outro vetor com a mesma direção e sentido, só que vetor unitário. Porque quando o vetor é unitário, a norma é 1. Isso vai facilitar os seus cálculos, porque isso pode simplificar muita coisa. Então, por exemplo, digamos que você tem, de novo, um vetor que a gente já viu ainda agora. Vamos colocar que é o vetor 4 em x, 3 em y. Digamos que você tem esse vetor aqui, u. O meu vetor u é o vetor 4 em x, 3 em y. A gente já calculou a norma dele. A norma dele é raiz de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que dá raiz de 25, que é 5. Então, isso aqui já foi calculado ainda agora. A pergunta é, esse vetor ele é unitário? Não, ele não é unitário. Ele não é, porque a norma dele não é 1. Mas digamos que eu quisesse um vetor que tivesse a mesma direção desse vetor, o mesmo sentido desse vetor, só que a norma fosse 1, ou seja, ele fosse unitário. O que eu poderia fazer? Então, nesse caso, estou trabalhando com o versor dele. Para eu achar o versor desse vetor, basta fazer isso daqui, ó. Quando eu falar de versor, eu vou usar esse chapéuzinho aqui, circunflexo. Alguns livros usam isso, outros não, mas aqui eu vou usar agora. Então, como é que eu faço para achar o versor de um vetor? Basta eu pegar o vetor e dividir pela norma. Basta eu fazer isso. Tá? Basta eu pegar o vetor e dividir pela norma. Quem é o meu vetor u? É o vetor 4, 3. Quanto é a norma? É 5. Aí você diz, professor, mas pode fazer isso? Eu posso pegar um vetor e dividir por um número? Pode, porque esse número é um escalar. Toda divisão por escalar, como se fosse uma multiplicação por escalar. Então, como é que você pega um vetor e divide por um escalar? É só você dividir em cada componente. Então, cada coordenada. Então, esse daqui é o vetor 4 sobre 5, 3 sobre 5.
Gente, o que faz sentido, né? Porque, por exemplo, olha só. Se eu disse que a norma do meu vetor é 5, se eu disse que a norma do meu vetor é 5, mas eu quero que ela seja unitária, então eu teria que dividir isso aqui por 5, para poder ficar só com um pedaço dela. Então, faz sentido. Se eu quero o versor de um vetor, basta eu pegar o vetor e dividir pela norma dele. É isso que a gente sempre faz. Tá? Ó, então, nesse caso, o meu versor seria esse vetor aqui. 4 quintos, 3 quintos. 4 quintos é 0,8. 3 quintos é 0,6. Então, eu ia ter que vir bem aqui, marcar 4 quintos em x, bora dizer que é por aqui. Ia ter que marcar 3 quintos em y, vamos dizer que é por aqui. Isso ia me dar esse pontinho aqui. E o meu versor seria esse vetor aqui. Tá? Então, esse vetor aqui seria o versor desse daqui. Esse daqui não é unitário, esse daqui já é um vetor unitário. Alguma pergunta? Essa questão de versor? Você já sabe, quer achar o versor, pega o vetor, divide pela norma dele. Você já sabe fazer isso porque a gente já está vendo como é que você pega um vetor e multiplica por um escalar. Na verdade, é multiplicar em cada coordenada, ou nesse caso, dividir em cada coordenada. E aí você pode usar essa fórmula. Bom, sabendo disso, vamos para a última parte da aula de hoje, que eu acho que essa parte é a que mais tem novidade para vocês, porém é uma novidade muito simples, então você não precisa nem ficar muito preocupado com isso. Então, ó, eu falei para vocês agora que se você tem dois vetores, você pode somar esses vetores e você pode multiplicar um vetor por um escalar, que nem nós já fazíamos no RN. Lá no RN, eu falei para vocês que não existe aquela multiplicação tradicional que a gente está acostumado. Porém, eu disse para vocês que a gente vai definir alguns tipos de multiplicação, que não são aquelas que a gente está acostumado. Essas multiplicações, elas vão aparecer ao longo do tempo. A primeira vai aparecer agora. Então, eu vou mostrar para vocês uma forma de multiplicar vetores, uma forma de definir um produto entre eles. Esse produto, esse primeiro, eu vou chamar de produto interno. Então, vamos ver aqui como seria a definição desse produto interno. Então, vamos voltar aqui para o slide. Então, ó, o que é o produto interno? Ou seja, como é que você faz o produto entre dois vetores? Quando eu digo produto, nesse caso aqui é o produto interno. Então, olha só, digamos que você tem dois vetores, vetor U e vetor V. Os dois vetores têm 3 coordenadas, então estou falando de vetores no R3. O que seria o produto interno entre eles? O produto interno entre o vetor U e V seria você pegar a primeira coordenada de U, que é x1, e multiplicar com a primeira coordenada de V, que é o x2. Ó, fez isso, está aqui, ó, x1 vezes x2. Depois você vai somar com a segunda coordenada de U vezes a segunda coordenada de V, ou seja, y1 vezes y2. Por último, você vai somar com a última coordenada de U vezes a última de V. Então, Z1 vezes Z2. Isso daqui é só uma notação. Então, toda vez que você vê U, bolinha, V, eu estou falando de U, produto interno com vetor V. Professor, posso usar aquele xzinho da multiplicação? Não, não pode. Ah, mas antes eu podia. Aqui não pode. Por quê? Porque aquele xzinho vai ser para definir um outro tipo de produto, que é o produto vetorial. A gente ainda não vai ver isso. Então, produto interno, você só pode usar aqui a bolinha. Tudo bem, gente? Deu para entender o que é produto interno? Então, vamos treinar. Aí você vai dizer, professor, mas isso aí que o senhor fez, qual é o significado físico por trás? Isso aqui tem significado. A gente não define uma coisa por definir. É claro que, se você reparar, definição é definição. Eu poderia definir da forma que eu quisesse. Poderia definir. Porém, será que a forma que eu defini vai me trazer alguma aplicação importante? Então, nesse caso aqui, se eu estou estudando essa definição, é porque com certeza ela vai me trazer alguma coisa importante. Mas que a gente também vai ver ao longo do tempo. Mas sim, isso aqui tem uma aplicação importante e, então, por enquanto, a gente pode acreditar que essa definição aqui, eu posso olhar ela sem problema nenhum, que ela vai ser muito útil para mim.
Então, vamos calcular aqui esses dois exercícios de produto interno, né? Então, faz o exercício 1 e o exercício 2. Digamos que esse exercício da prova, né? Caiu na prova isso daí. Aí você não ia se assustar porque eu só estou pedindo produto interno é uma coisa bem simples, né? Então, ó, o que eu estou pedindo aqui é o produto interno. E a primeira questão que a gente vai resolver, ele me diz que o meu vetor U é o meu vetor 2, menos 1 e 0. Já o meu vetor V é o vetor 1 em x, 2 em y, 3 em z. Tá, então vamos resolver isso daqui. Ele só quer que eu calcule produto interno, só isso. Aí você vai escrever. Produto interno do vetor U, aí bolinha, aqui ó, vetor V. Como é que calcula o produto interno? Como é a fórmula? Como é a definição, na verdade, né? Eu vou pegar a primeira coordenada de U, que é 2, e multiplicar com a primeira coordenada de V, que é 1. Então, eu venho 2 vezes 1. Aí eu vou somar, aí eu vou pegar a segunda coordenada de U, que é menos 1, e multiplicar com a segunda de V, que é 2. Como aqui é menos, vou colocar entre parênteses. Vai ficar menos 1 vezes 2. Mas, agora eu vou pegar a última coordenada de U, que é 0, e multiplicar com a última de V, que é 3. Vai ficar 0 vezes 3. E agora, o que eu faço? Agora você vai fazer essa conta. Só isso. É isso que é produto interno. Então, 0 vezes 3 vai dar quanto? Vai dar 0. Aqui, 2 vezes 1 vai dar quanto? 2. Aqui, menos 1 vezes 2 vai dar quanto? Menos 2. Aí, mais com menos vai dar menos novo. Então, 2 menos 2. Isso aqui vai dar quanto? 0. Então, ó, você calculou o produto interno e você teve esse resultado. Professor, é só isso? É, gente, é só isso. Claro, se eu tivesse vetores em 4 dimensões, 5, 2 dimensões, o raciocínio é o mesmo. Você ia sempre multiplicar, depois somar, aí multiplica, soma, aí multiplica, aí soma e vai fazendo isso até chegar ao final. Gente, nesse caso, vamos ver que algumas coisas interessantes aconteceram. A primeira é a seguinte. Eu peguei e fiz um produto entre dois vetores, que a gente chamou de produto interno. Ora, eu esperava que o resultado fosse um vetor. Por quê? Porque quando eu somo dois vetores, isso me dá o quê? Me dá um vetor. Se eu pego um vetor e multiplico por um escalar, isso também me dá um vetor. Então, se eu defino alguma forma de produto entre dois vetores, eu esperaria que me desse um vetor. Mas me deu um vetor? Não, o que me deu? Um escalar. Então, toda vez que você calcular o produto interno entre dois vetores, a resposta ela vai ser um escalar. Por quê, professor? Por definição. Você reparou qual é a definição? Não era esse vezes esse, vírgula, esse vezes esse, vírgula. Não, não era isso. Era esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Então, quando você fizer essa conta aqui todinha, vai te dar um escalar. Vai te dar um escalar por definição. Então, por isso que esse produto interno, ele também é chamado de produto escalar. Ele também é chamado de produto escalar, porque o resultado vai ser sempre um escalar. Agora, note o seguinte, em algum momento eu tinha algum vetor que fosse nulo? O meu vetor é um vetor nulo? Vetor nulo é que tem tudo zero nas coordenadas. Então, como vocês já falaram, aqui não é nulo e aqui também muito menos não é nulo. Mesmo assim, o produto interno deu zero. E aí, será que isso tem alguma importância ou não tem nenhuma importância? A resposta é sim, tem muita importância, né? Mas que a gente vai ver hoje? Não, ainda não. Mas guarde essa informação, toda vez que o produto interno entre vetores der igual a zero, é porque tem um significado por trás. E note que nem precisa que os vetores sejam nulos, tá? Tem dois vetores não nulos,
mas o produto interno deles deu 0. Muito bem. Aliás, um exercício... não, se bem que vocês ainda não receberam a prova, né? Ainda estou corrigindo. Mas quando você receber a sua prova, um exercício para você. Você tinha um triângulo, certo? Então, se você tinha um triângulo, tente fazer... Não, não vou dar esse exercício, porque... É porque o que eu queria que vocês fizessem é pegava aquele triângulo, definia vetores entre os vértices. Isso é possível de fazer. Se você tem 2 pontos, você consegue definir um vetor. Então, para cada lado do triângulo, você consegue definir um vetor e depois calcular o produto interno entre os vetores. Você poderia fazer esse exercício. Você ia ver que ia dar um resultado interessante no final. Mas isso... A gente vai fazer outros exercícios como esse ao longo do nosso curso. Vamos lá, exercício 2. Olha, o meu vetor U agora é o meu vetor seno, cosseno. E ele quer que calcule o produto interno de U com ele mesmo. Então, pronto, bora aqui para o quadro. Vamos resolver essa questão. Nessa daqui, gente, ele só me deu um vetor. Ele não me deu 2 vetores. Como é que eu vou fazer o produto interno entre eles? Não tem problema, porque se você reparar, o que ele pediu foi o produto interno com U. Foi isso que ele está pedindo. Então, nesse caso, eu sempre vou usar esse meu vetor como referência. Então, venho, ó, isso aqui vai ser igual. Quem é a primeira coordenada do meu vetor U? É o seno de θ. Vou colocar seno de θ vezes a primeira coordenada de U de novo. Então, vai ficar seno vezes seno. Seno vezes seno. Mas, agora a segunda coordenada de U, que é cosseno, vai ficar cosseno de θ, vezes a segunda coordenada de U de novo. Vai ficar cosseno vezes cosseno. Aí, isso daqui vai dar igual. Seno vezes seno vai ficar seno ao quadrado. Mais, aqui vai ficar cosseno ao quadrado. Eu não sei quem é o θ, mas eu sei quanto é isso daqui. Quanto é? É 1. Então, nesse caso aqui, ó, o produto interno do vetor com ele mesmo, nesse caso, deu 1. Deu esse resultado. Alguma dúvida com esse produto interno? Alguma pergunta? Tudo bem, então vamos continuar. Ó, falta só segundos para a aula terminar. Então, só queria, para finalizar, dar algumas propriedades para vocês de produto interno. Então, são 4. Vou mostrar aqui para vocês agora. Ó, a primeira propriedade vai aparecer aí. O produto interno de U com V é igual ao produto interno de V com U. Então, a ordem aí não vai importar. Então, essa propriedade é a propriedade comutativa. Então, o produto interno ele tem essa propriedade. Outra, se você tem um produto interno e você vai multiplicar com escalar, isso aqui é a mesma coisa que você pegar esse escalar, multiplicar com o vetor U primeiro e depois fazer o produto interno, ou você poderia pegar esse escalar, multiplicar primeiro com o vetor V e depois fazer o produto interno. Isso também é igual. Você poderia escolher. Terceira, propriedade distributiva. Se você tem o produto interno com a soma de 2 vetores, você pode distribuir esse vetor aqui, ó. Então, vai ficar o produto interno com V mais o produto interno com W. E a última, que eu acho que é uma das mais interessantes, é essa daqui. O produto interno com ele mesmo é igual à norma de U ao quadrado. Tá? Então, o produto interno de U com ele mesmo é a norma de U ao quadrado. Eu vou fazer só essa, vou demonstrar só essa aqui no quadro. O resto fica para casa para demonstrar. Mas tem no material, não é difícil. Então, aqui, ó, vamos demonstrar que o produto interno de U com ele mesmo é igual à norma de U ao quadrado. Gente, eu vou considerar aqui o meu U, vamos considerar que o nosso vetor U é um vetor tridimensional. Então, ele tem aqui x, y e z. Claro que o mesmo raciocínio vai valer para 4 dimensões, 5, 6, tanto faz.
Então, agora ó, que eu tenho esse vetor, eu vou fazer o produto interno dele com ele mesmo. Então, aqui vai ficar produto interno de U com ele mesmo. Como é que vai ser? Quem é a primeira coordenada de U? É x, vezes a primeira coordenada de U de novo. Então, x vezes x, x quadrado. Mais, a segunda coordenada de U é y. Vai ficar y vezes y, y ao quadrado. Mais, a última coordenada que é z, z vezes z, z quadrado. Então, isso daqui deu isso daqui. Agora, eu vou fazer a norma de U. A norma do meu vetor, você já sabe que é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado. Ah, pessoal, mas tem uma raiz quadrada, e agora? Não tem problema, é norma ao quadrado. Quando eu elevar ao quadrado aqui, ó, essa raiz vai sumir. E note, então, que eu obtive o mesmo resultado. Não importa qual seja o seu vetor, essa igualdade aqui, ela sempre vai valer. Bom, então é isso. A gente vai terminar a nossa aula por aqui. Na quarta-feira a gente vai falar sobre ângulo entre vetores. E também a gente vai falar um pouquinho sobre a SBPC. Então, não faltem, a gente vai se ver novamente na quarta-feira.